E o que você acha, Lucas, hoje que é o mais importante para um posicionamento de uma marca? Cara, a primeira coisa que uma marca tem que ter é uma identidade visual. Não tem como. Tipo, não tem como você querer fazer, vamos supor, um site, uma landing page, começar com banners na rede social se você nem tem uma identidade visual. Então tem que ter, cara. Tem que ter. E eu não tô falando rede social, tipo assim, você tem que contratar um designer e pagar 10 mil pra ele. Não é isso, sabe? Com Canva você consegue fazer. Entendeu? Não é o ideal, mas você consegue. Então, assim, a primeira coisa que o empreendedor, né, ele tem que ter é uma identidade visual. Então, por exemplo, aqui no seu, né, na sua TV aqui tem o logo, Play Podcast. Isso aí. O logotipo, ele é um elemento da identidade visual. Então, na identidade visual tem vários elementos. Tem a paleta de cores. Então, aqui você vê que é um azul com um amarelo. Então, já é a paleta de cores do Play Podcast. Legal. O branco também, vamos colocar aí. O segundo elemento, tipografia. Então, a fonte que ele usou ali, ó. Essa fonte aqui, que é uma fonte mais redonda, né? É uma fonte sem serifa. Você conhece essa fonte. Essa fonte é a... Eu não tô lembrado qual que é. Não é a Bebas, não. Montserrat. A Montserrat. Só que você deu uma... A gente deu uma estilizada nela. Né? Esse P aí, por exemplo, você fez um negocinho ali. Tá aberto, isso. Legal. É porque é uma fonte bem utilizada, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Todo mundo usa a Montserrat. Isso. E aí, é uma fonte sem serifa, né? Você vê que aqui, ó, a sem serifa, ela gera uma sensação amigável. Então, por exemplo, a fonte serifada é uma fonte que gera algo mais conservador, tradicional, mais sério. Depende da serifada também. Tem serifada que gera algo mais elegante. Só que aqui tá gerando algo mais amigável. Não é aquela fonte mais séria, né? Sim, então, tradicional, mais pesada. Sim, pesada. E aqui ela é uma fonte mais bold, mas um pouco mais arredondada nos cantos. Aqui, ó, você vê que tem um arredondamento aqui embaixo. Então isso gera algo mais amigável. Então, tipografia é um elemento muito importante também na identidade visual. É isso que eu ia comentar. Os principais elementos de uma identidade visual, então, se a gente for citar aqui. Logotipo, que é a primeira coisa que a pessoa bate o olho e já vê numa marca, ela vai lembrar da marca através do logotipo. Exatamente. Então o logotipo é talvez a coisa mais importante dentro da identidade visual. Paleta de cores, tem que ter paleta de cores, entendeu? Por tipografia. Tipografia, que é as fontes que a sua marca vai utilizar, que vai comunicar, né? As famílias tipográficas. Tem padrões que podem ser chamados de patterns, que você pode usar. Por exemplo, talvez esse negocinho, esse play aí, ó, é um pattern. Isso. Você pode usar em várias comunicações, em vários pontos de contato da sua empresa, visualmente falando, né? Então, padrões é um elemento também. O que mais? Estilo fotográfico. O estilo de fotografia que você utiliza na sua marca também é um elemento da identidade visual. Ele cria identidade visual. Que legal. Isso eu não tinha observado. Aqui não tem como exemplo, mas a gente realmente tem um padrão, porque a minha base é mais a fotografia e o vídeo. Então, tem pessoas que, pela fotografia e pelo vídeo, identificam. Exatamente. Que está associado àquela marca. Sim. Então, assim, esses elementos da identidade visual são os mais importantes, entendeu? Então, a primeira coisa é esse conjunto, tá? Não é obrigado ter tudo isso junto, porque tem mais coisas ainda, tem mais elementos, só que os mais importantes são esses. O básico é basicamente isso, entendeu? Ou seja, o primeiro passo, já que a gente está falando aqui de resultados, né? Tirando essa ideia de, vamos falar muito sobre design e muita teoria. Vamos tirar a teoria e vamos colocar em prática. Isso. Se você ainda não tem a sua logo, você precisa de uma logo.